população muito amigável, bebe muita cerveja. Eles acabaram com o estoque de cerveja da cidade 2 vezes. Em Munique talvez não acontecesse isso, lá tem mais cerveja. Eles queriam só comemorar. E quando eles acordavam de manhã cedo, mais de mil pessoas acamparam no acampamento do FEN. Vocês viram que alguns estavam ali, esse acampamento internacional dos torcedores que jogavam e viviam. E você sabe que, pessoalmente, eles levantam com dor de cabeça, com ressaca. E as farmácias foram quem fez bom negócio entre os varejistas. Comprimido para dor de cabeça e todos esses produtos médicos sem receita. Esparadrapo, curativos e por aí vai. Os torcedores, quando depois, mais tarde, eles faziam visitas à cidade, mas eles não foram em nenhuma exposição. Nós fizemos uma exposição internacional com grandes imagens de futebol, eles não foram. Ninguém se interessou por isso. Eles queriam cultura popular, que é um pouco diferente. Por isso, você não tem que ter uma expectativa muito grande com relação aos torcedores. Em termos de turismo, a senhora Bickman, ela fez isso, porque já que nós estamos somente a 2h30 de Paris, nós montamos um pacote de Heidelberg, que está a 70 quilômetros aqui, em Paris, o que o turista pode ver em 2, 3 dias. Isso quase ninguém fez uso desse pacote turístico. Eles não fizeram excursões. Eles sim iam para a próxima cidade onde ia ter jogos. Então foi assim que aconteceu. E os torcedores também olharam em qual sede tinha as festas mais animadas. Por exemplo, nós tivemos os brasileiros conosco. Muitos torcedores vieram que o time deles nem ia jogar aqui. A gente perguntava: para que vocês vieram? Não, os brasileiros estão aqui a festa vai ser legal. Então, o pessoal da área de transporte, motoristas de táxi, a área de segurança, as empresas de segurança foram beneficiados, e o varejo. Na nossa milha da Copa, onde o pessoal andava, onde oficialmente tinha o FIFA Fest, tínhamos lá, por exemplo, uma loja de roupas masculinas muito finas. Quando começou a Copa, ele não teve mais nenhum cliente. Ele pensou que ia vender alguma coisa. Não, você tem que vender, não pode vender ternos. Vende boné, camiseta, artigos para torcedores. E ele fez isso. E fez o negócio da sua vida. Porque milhares de pessoas passavam por ali. Cada um quer levar uma lembrança. Isso aí, então, por isso eu vou lembrar aqui aquela questão do logotipo. Nós também tentamos passar a perna na FIFA. Nós vamos fazer o nosso logotipo próprio da Copa. Desenvolvemos, esse logotipo foi desenvolvido até amadurecer. Mas, minha colega já disse, para o torcedor, tanto faz com relação a bebidas e comidas, se tem o logotipo da Copa ou não, mas na hora de levar um souvenir para casa, se é um souvenir da Copa, aí já é importante para o torcedor. Então, se a gente for falar aqui sobre segurança, eu daria esse exemplo. Nós tínhamos a nossa milha da Copa. Nós não permitimos o uso de copos e garrafas de vidro nessa área para não haver acidentes. Então, o que o pessoal usava? O município, nós mandamos fabricar algumas centenas de milhares de copos de plástico e fizemos o nosso branding com o nosso logotipo. E quando o torcedor pagou por esse copo, ele pagou €1 a mais por aquele copo, que era retornável. Quando ele trazia o copo de volta, ele recebia o euro de volta. Vocês nem
imaginam quanto dinheiro nós ganhamos com os copos de plásticos que o pessoal não devolvia, eles levavam para casa como lembrança. Então você vê que você pode ser inventivo. Então o logotipo que a cidade tem, junto com a FIFA, ele vale muito em termos de souvenir. É muito difícil que você consiga fazer alguma coisa deixando a FIFA de lado. Então eu não aconselharia isso a vocês. Eu gostaria de complementar aqui, está correto que na Copa que o pessoal quer levar um souvenir com os produtos oficiais e com o logotipo oficial da FIFA. Mas você tem que pensar também o que vale a sua própria marca. Então, é claro que as grandes cidades têm a vantagem em relação às cidades pequenas, que eles mesmos são uma marca. Por exemplo, Rio de Janeiro e Salvador já são destinos turísticos, já são cidades conhecidas. Então, o próprio nome já é uma marca, igual Munique é uma marca. Então, vendo isso como pano de fundo, nós dizemos que, paralelamente, nós queremos também colocar a nossa própria marca, e essa marca vai ser utilizada também, vai ser desenvolvida depois da Copa para fazer propaganda da qualidade de Munique. Esse foi o motivo pelo qual nós desenvolvemos e continuamos a utilizar a nossa marca até hoje. Mais alguma pergunta? Depois da senhora, por gentileza, mais aqui para frente para a doutora Eliane, por favor. Guten Morgen. Eu sou coordenadora administrativa do escritório da Copa. Como vocês já pontuaram, a FIFA ela tem os seus patrocinadores oficiais. Vocês conseguiram envolver e trabalhar junto com esses patrocinadores o plano de marketing da cidade de vocês, ou os projetos que vocês tiveram para a Copa? De VM. Bem, isso realmente é uma questão muito complicada. No início, digamos 2 anos antes da Copa, a FIFA fez uma viagem com os patrocinadores, organizou uma viagem com os patrocinadores para a cidade-sede, e cada cidade-sede, então, pôde apresentar seus projetos, e os patrocinadores, então, poderiam pensar se interessavam ou se participavam nesses projetos como patrocinadores, tornando esses projetos oficiais da FIFA. Nós partimos do pressuposto de que os patrocinadores realmente querem isso. Eu ainda tenho a apresentação que eu preparei para os patrocinadores naquela época. O resultado é que nenhum projeto foi concretizado. E a razão para isso, e não só em Munique, mas também nas outras cidades sede, talvez tivesse algum projeto menor que por razões específicas fosse concretizado, mas a razão é que os patrocinadores, eles principalmente eles têm interesse nos direitos de televisão, concessão para televisão e mundialmente. Então, nós conversamos com os patrocinadores e de grande interesse foram Munique e Berlim. Então, tivemos o jogo da abertura e a final. Então, os patrocinadores falaram com todas as cidades sede. Eu discuti durante dias com a Coca-Cola, com a Adidas. A Adidas é uma empresa alemã, com Anheuser-Busch, da cerveja, quase com todos os patrocinadores. O que eles queriam era um evento próprio, e então aí eles queriam a participação e o apoio financeiro da cidade, do município. Aqueles projetos que nós desenvolvemos, então, dos patrocinadores como Coca-Cola ou Hyundai, eles disseram não, isso não se encaixa no nosso plano de marketing, esses projetos que vocês apresentaram como município. A única coisa que, no fim das contas, teve a participação e o apoio foi o FanFest. Nós desenvolvemos esse modelo de FanFest para a nossa população que não conseguia ingressos, para que o povo, não é a população na Alemanha, então, que não podia ir ao estádio, então pudesse assistir nos telões. E então a FIFA viu o potencial desses FanFests e que isso chamaria muita atenção, não só das pessoas que
assistiriam e participariam, senão também dos canais de televisão. E então a FIFA praticamente se apropriou dos FanFest como festas da FIFA, então não eram mais festas municipais. E então o que se teve depois na África do Sul e também aqui são festas oficiais da FIFA, FanFest. Então é necessário negociar quem pode fazer o quê, quem paga. E então a FIFA, os patrocinadores da FIFA assumiram uma parte dos custos, mas claro que eles tiveram suas marcas divulgadas, né, ali onde as câmaras então enfocam. E vocês viram também nas nossas apresentações que os patrocinadores aparecem em todo canto. Então aí sim eles tiveram interesse. Mas em todos os outros projetos nós queríamos fazer uma partida de futebol de rua com os diferentes países, não é, retomando a tradição do futebol de rua. Então nós tivemos que pagar totalmente por essa iniciativa. Os patrocinadores não se interessaram e também não é possível então encontrar outros patrocinadores, porque quando os projetos têm a ver com futebol e com a Copa, então não se pode procurar outros patrocinadores que não os da FIFA. Então isso foi um despertar meio brusco, não é? A gente estava muito eufórico e entusiasmado, mas teve que ver que a realidade era outra. Realmente essa pergunta é muito interessante que a senhora fez. Então, como cidade sede, nós lutamos pelo patrocínio e uma parte do nosso orçamento levava em consideração o patrocínio. E se alguém me perguntar, então, o que não funcionou de jeito nenhum na Copa do Mundo da Alemanha? Então, eu diria, tudo funcionou. Mas uma coisa realmente não funcionou, que foi o patrocínio. Isso é muito importante. E no fim da Copa, no nosso orçamento, nós tivemos um rombo onde faltou realmente dinheiro. E a FIFA realmente nos tratou de maneira pouco justa, dizendo os patrocinadores, os nossos patrocinadores oficiais e os patrocinadores nacionais oficiais, eles participam com suas campanhas na cidade, isso também beneficia a sociedade. E então, vocês como cidade podem então contactar patrocinadores que não fazem parte das áreas cobertas pela FIFA. Por exemplo, sim, lácteos ou leite, mas quem é que se interessa por isso? E das 12 cidades sede na Alemanha, 11,5, eu incluí Munique agora, mas todos preferiram Berlim, e não as outras cidades. Adidas, por exemplo, como patrocinador oficial, construiu um pequeno estádio em Berlim para 8.000 pessoas, financiando isso por conta própria, um projeto próprio. Então, eles investiram dinheiro em Berlim para promoção e marketing próprio. E as outras cidades sede não receberam nada fora Berlim. Nós, o que nós recebemos? Um telão e um palco. E então a gente perguntou para a FIFA, sim, mas vocês poderiam participar, os patrocinadores poderiam participar. Aí a FIFA disse, sim, mas eles poderiam então participar dos FanFest, não é, com os telões e cobrar então ingressos. Então a gente perguntou aos patrocinadores se eles queriam fazer publicidade no FanFest, e o único que sobrou foi Toshiba. Então Toshiba disse, bem, nós vamos alocar 100 metros quadrados. Então perguntaram qual é o custo, dizemos tantos milhares de euros, e aí eles disseram, não, a gente não vai fazer isso. Aí eles locaram 5 metros quadrados, colocaram uma coluna, um totem com a sua publicidade. Então a gente perguntou aos patrocinadores oficialmente, por que vocês não participam de atividades de publicidade aqui na FIFA? Então eles disseram, o nosso marketing é feito pela FIFA e nós pagamos 120 milhões de reais para esse patrocínio, para podermos ser patrocinadores. Então, esses foram os números daquela época. Pagaram esse montante para a FIFA. Então, por isso que nós não participamos em outros projetos de publicidade. Então, assim, resumindo, realmente foi uma história muito ruim. Talvez a minha colega possa dar um exemplo de McDonald's. Sim, nós já temos mencionado que em Kaiserslautern moram muitos americanos
e muitos dos patrocinadores eram dos Estados Unidos. Então nós pensamos, bem, talvez a gente pudesse aproveitar esse fato de muitos americanos morando em Kaiserslautern e então ver se conseguimos patrocinadores norte-americanos para apoiar os soldados, né, que estão estacionados lá em Kaiserslautern. Mas isso também fracassou, como já disse minha colega, porque eles tinham pago muito dinheiro para a FIFA para poderem ser patrocinadores e além dos telões e os telões e a FanFest com os 4 patrocinadores, Coca-Cola, Mastercard, Toshiba e quem mais foi, que então se apresentaram no FanFest com os telões, mas fora isso não houve nenhum apoio financeiro, nenhuma participação dos patrocinadores oficiais. Então, eu gostaria que vocês falassem mais um pouco sobre essa experiência interessante que vocês tiveram das festas de exibição dos jogos, a exemplo do FanFest. Né? A Harriet falou que foi feito um FanFest com cerca de 1 milhão de pessoas. Né? Mas você falou também que houve limite dessas festas de exibição dos jogos. Então a gente queria saber assim, quantas festas vocês realizaram na cidade sede, né? E o que vocês levaram em consideração para mensurar esse limite de quantidade de festas e de pessoas em cada local de exibição. Bem, não, a gente realmente não dimensionou assim, verdadeiramente porque a gente pensou talvez venham 30 a 40 mil pessoas e em Munique a gente tinha espaço para 60 mil pessoas e aí vimos que era pequeno demais o espaço, mas é preciso dizer que isso se refere especialmente para os jogos que são muito os jogos com a seleção, os jogos muito interessantes, não é, de grande interesse, seja dos grandes países do futebol, Brasil, Itália, Portugal, Holanda, ou a própria seleção do próprio país. Aí vimos que, de repente, então, o interesse era maior do que a capacidade. Basicamente, cada cidade-sede tinha apenas uma única FanFest e a FIFA permite apenas uma FanFest oficial. Nós, em Munique, quando a Alemanha jogou e na final, então nós abrimos um espaço junto à arena, junto ao estádio, criando capacidade para 50 a 60 mil pessoas. Para Berlim a coisa foi mais fácil porque eles têm uma avenida monumental, uma grande avenida. Eles fecharam essa avenida e então eles precisaram apenas abrir mais um trecho. Né? No fim, eles tinham 4 ou 5 enormes telões a cada, depois de algumas centenas de metros, e assim eles podiam ampliar a capacidade, mas era uma única FanFest. Em Munique também pensamos em fazer uma transmissão adicional em diferentes bairros, por exemplo. Ou seja, não um FanFest, mas colocar telões com transmissão pública. Em Munique, uma empresa privada fez isso, mas ele teve perdas, né? Ele teve prejuízo porque ninguém foi lá. E esse é um caso onde é realmente necessário analisar o que é interessante e o que não é. Então, uma festa privada em um canto diferente, as pessoas não queriam ir para lá porque eles não sentiam o clima da Copa lá. Não havia clima da Copa lá e, além do mais, cobravam ingressos. O que funcionou bem em Munique, onde nós também contribuímos, nós queríamos que a economia de Munique, o comércio de Munique pudesse, então, ter benefícios econômicos. Em Munique tem aquelas cervejarias a céu aberto, né, os jardins. Temos então cervejarias que têm capacidade para 5 ou 6 mil pessoas sentadas. E essas cervejarias, esses jardins da cerveja, eles compraram telões enormes, alocaram, e então nós dissemos, nós queremos que as pessoas vão para as cervejarias, e os turistas que vêm para Munique sempre querem ir para esses jardins porque são muito conhecidos. Então nós, como municípios, dissemos, então a gente não precisa fazer nada próprio porque em todos os bairros existem grandes
jardins da cerveja, grandes cervejarias. Então, o que nós fizemos foi um mapa, não é, de localização das diferentes cervejarias, como chegar lá. E então nós oferecemos aos turistas, se vocês querem uma experiência especial de Munique, então podem participar do FanFest, mas também seria bom ir para as cervejarias. E aí eu chego, aí vem um problema que vocês também talvez tenham. As cervejarias, elas têm o direito de usar o sinal e transmitir os jogos no telão. Pelo que eu sei, o Brasil Sinal tem os direitos de receber o sinal, então essa empresa vai definir as condições para a transmissão desses jogos. Então, para aqueles que assistem na televisão, então eles têm o direito de ver a partir da TV de assinatura, cabo, etc. Mas quem quiser transmitir os jogos diretamente, então a FIFA diz que é preciso uma licença para transmitir esses jogos. E talvez seja tão caro que não vale a pena para muitos. Eu não sei como é a discussão aqui atualmente, mas eu sei que isso pode se tornar um problema, ou seja, se o município pode, então, se dar ao luxo de fazer transmissões em diferentes lugares, comprar as licenças, porque aí a FIFA vem e diz, mas não, só podem ser os patrocinadores oficiais da FIFA e nenhum outro patrocinador, então é uma questão da força financeira. A FIFA tem 3 categorias de eventos. Eventos A, que são realizados unicamente pela FIFA, eventos B, FIFA e a cidade sede, e C, evento C é o município sozinho. O FanFest era um evento B. Eu não conheço nenhum evento A, onde a FIFA tivesse feito alguma coisa sozinha, e os eventos C foram realizados em diferentes cidades sede. Nós tivemos 3 grandes eventos como o evento C. Mas isso foi decisivo, e a colega já falou isso, não podíamos fazer o branding e usar a logomarca, usar o nome Copa do Mundo, mas nós vendemos isso para jornalistas como um evento da Copa. Isso a gente conseguiu. Sim. Agora, em relação à transmissão pública, public viewing, nós trabalhamos estreitamente com o nosso Estado, como município. Houve uma estreita cooperação entre município e Estado, e tem mais 3 cidades maiores no nosso Estado. Então, nessas cidades maiores também se transmitiu os jogos por meio de telões, e a gente não viu isso como concorrência, não tivemos nenhum problema, foi muito bom. Então, agora fazendo a ponte para a África do Sul, nós assessoramos Port Elizabeth, que pertence à província do Cabo, do leste do Cabo, Eastern Cape e Port Elizabeth. E, quer dizer, entre Estado e município havia uma situação conflitiva, eles não tinham boas relações. Então, o coordenador da Copa em Port Elizabeth disse, é uma vergonha o que o Estado faz, eles estão fazendo sua própria transmissão pública. E aí a gente disse, bom, eles podem fazer isso não precisa ser uma concorrência, né? Então, a gente falou com o coordenador da Copa do Estado, da Secretaria da Copa do Estado, e ele disse, sim, nós vamos fazer a transmissão pública em 3 ou 4 diferentes lugares no nosso estado, mas isso é apenas para jovens e para famílias. E nós queremos introduzir um aspecto social aqui. Aí vai haver jogos de futebol, então vai ser uma festa realmente para a população mais carente. E nenhum turista da Copa vai para lá, não é uma concorrência. Então nós fazemos isso como inclusão social para as famílias. Isso é uma festa que é realizada no âmbito da Copa do Mundo, mas não era um evento B, era um evento puramente C, para ficar nessas categorias. E assim foi feito e funcionou muito bem, sem que alguém pensasse em concorrência, ou sem que visse isso como concorrência. Aí onde nós tivemos um certo cuidado é que se durante a Copa, se tivesse sido realizado um grande evento, tivemos um caso, mas a gente conseguiu resolver. Então, uma única evento B, que foi a festa, o FIFA FanFest. Essa troca de experiências, esse aprendizado que nós fazemos hoje, ele se dá dentro de um contexto de formação continuada, que o secretário Ney Campelo e que nós, na Prefeitura, temos buscado fazer
de forma a possibilitar que as equipes técnicas, os funcionários da Prefeitura e os funcionários do Estado tenham uma excelente capacitação para que durante o evento tenhamos tudo isso com a melhor qualidade possível. Um terceiro ponto, finalizando, um terceiro ponto que eu queria acrescentar é que nós estamos também trabalhando com cooperação muito forte com a sociedade civil organizada. Então, nós entendemos que, quando nós falamos em fortalecimento da atividade turística, essa não é uma tarefa isolada da Prefeitura ou do Governo do Estado ou do Governo Federal, mas é também uma atividade que precisa ser realizada em parceria com todo o trade turístico, com os proprietários de hotéis, proprietários de bares, de restaurantes, com os agentes de turismo, com toda a cadeia produtiva do turismo, para que eles possam se comprometer e se envolver. Então, nós temos a percepção de que precisamos trabalhar de forma coletiva e temos buscado construir isso de forma crescente. E, por fim, a questão da imprensa. Foi feita uma pergunta, me parece que Rebeca, sobre como construir esse envolvimento com a imprensa. Aqui no Brasil, eu acredito que na Alemanha e em qualquer país, a imprensa cumpre um papel crítico que é extremamente importante. A imprensa, ela faz uma observação sobre aspectos da vida urbana, social, econômica, que estão fora da curva. Então, os eventos, os temas, os assuntos que são esperados, que são rotina, que são recorrentes, esses não despertam a atenção da imprensa. Se nós tivermos eventos que não são positivos ou que não são recorrentes, que não são esperados, esses sim serão objeto de uma análise da imprensa. E aí, muitas vezes, a imprensa local, eu me refiro à imprensa local, ela acaba fazendo um retrato da cidade muito mais negativo do que, eventualmente, os problemas que a cidade tenha. E é importante observar que Salvador, muitas vezes, é melhor percebida, é melhor retratada, é melhor apresentada pela imprensa internacional ou pela imprensa nacional do que pela imprensa local. E algumas vezes eu já comentei com jornalistas e com proprietários de meios de comunicação que, se as pessoas lessem todos os dias os jornais locais, dificilmente visitariam Salvador, porque a imagem que é apresentada pelos jornais locais é uma imagem extremamente negativa. Só que esse diálogo com a imprensa é um diálogo sempre muito complicado, porque quando o poder público diz isso para a imprensa, parece que tem como objetivo cercear o direito à imprensa livre, cercear o direito à crítica, e está querendo transformar uma imprensa livre em uma imprensa oficial que sempre fale bem do prefeito ou do governador ou de quaisquer ações. Então é um diálogo complicado e talvez seja, desses atores socialmente relevantes para um grande evento, um único com o qual a construção de uma parceria é mais complexa, porque os demais outros todos entendem a complementaridade. O trade turístico entende, os profissionais ligados ao show business entendem, os profissionais ligados à segurança entendem, os profissionais ligados à capacitação e profissionalização entendem a necessidade de se estabelecer parcerias e links, respeitando a legitimidade e o distanciamento que é necessário entre cada instituição e o poder público. Eventualmente, quando houver crítica, o trade faz críticas, o trade turístico reclama e reivindica, mas não tem a habitualidade, a sistemática, a prática de criticar por criticar e ser contra por ser contra, o que é muitas vezes uma característica da imprensa. Então, nós ainda não conseguimos estabelecer uma relação de complementaridade com a imprensa que permita haver essa cumplicidade de fortalecer os pontos positivos, eventualmente criticar os pontos negativos, mas entender que também a imprensa absorve a ideia de que esse evento, Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas, que também teremos aqui em Salvador, ou esse evento é um evento coletivo, ou isoladamente o poder público não terá a capacidade de fazer a divulgação que é necessária se não houver também a compreensão por parte da imprensa. Mas, enfim, eu penso que é um processo. Eu, na abertura do evento, falava em 3 legados: um legado físico, que fica para a cidade e nas obras que são visíveis. Eu falava no legado social, que também é fundamental em termos de capacitação, de inclusão social, popularização do esporte, etc. E ressaltava a importância do terceiro legado,
que é o legado institucional, que é exatamente a capacidade que nós vamos desenvolvendo pouco a pouco, mas de forma crescente, a capacidade do trabalho coletivo, da complementaridade e do entendimento de que cada pessoa é importante, cada instituição é importante, cada profissional, pessoa que bota pilha aqui dentro é importante. Se ela não colocar a pilha, não adianta eu falar coisas importantes, ocupar aqui a tribuna de forma elegante, como o mestre de cerimônias apresentou, se não tiver pilha para eu falar. Se eu ligar a luz, ou o ar-condicionado, o operador do som, enfim, num evento complexo como é receber imprensa do mundo todo, um evento de maior visibilidade mundial, se nós não tivermos a capacidade de transferir o compromisso, de assunção do compromisso daquele que limpa a rua, do motorista do táxi, dos profissionais de diversas áreas, e inclusive da imprensa, de entender que essa é uma construção coletiva, dificilmente, isoladamente, o poder público sozinho vai dar certo, ou vai ter o sucesso que era possível. Então, é dentro dessa lógica que nós temos já, Prefeitura e Estado, construído um caminho já percorrido de aprendizado, de experiências, de visitas técnicas, de recebimento aqui de missões nacionais e estrangeiras para compartilhar experiências e trocar um pouco mais de posicionamentos. E amanhã nós teremos aí uma outra oportunidade também de aprofundar essa discussão, talvez aí no outro formato já de reunião de trabalho, não mais de apresentação de cases ou de experiência, mas as equipes da Secopa do Estado e a equipe da Ecopa, mais a parte de comunicação do Estado e da Prefeitura, se sentarão com os técnicos da cooperação alemã e também com os profissionais que estão aqui, enfim, têm experiência vasta e fantástica sobre o assunto, para que nós possamos traçar alguns elementos, algumas iniciativas de construção, até porque a nossa proposta junto às GIZ é de dar seguimento nessa cooperação. Então, esse é um primeiro evento de intercâmbio de experiências, mas nós vamos elaborar um plano de marketing, uma estratégia de comunicação, vamos receber, como já temos recebido o apoio dos profissionais locais ligados a relações públicas, mas nós vamos dar encaminhamento a essas ações de forma estruturada, ordenada, enfim, transformar essas boas ideias todas em ações concretas que serão executadas pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, através de um processo de cooperação internacional que vai ser celebrado entre as duas entidades locais e a cooperação alemã, a Agência Internacional GIZ. Portanto, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês todos, dos profissionais do Estado, dos profissionais da Prefeitura, dos representantes da ABAV, mais uma vez, representantes do trade turístico, e manifestar o compromisso nosso, meu e do secretário Ney, de trabalharmos em parceria para construir um grande evento e, mais do que isso, para aproveitarmos esse grande evento para que a cidade fique melhor do que já é hoje. Muito obrigado mais uma vez e convido agora para um coffee break aqui fora. Muito obrigado e boa tarde.